nós possamos, nesse encontro, falar do Divino Mestre Jesus e que essa seja uma boa experiência para todos nós. Bem, eu escolhi o tema A Plenitude de Jesus. Por quê? Porque eu falei sobre esse tema em outra casa e porque quando a gente fala de Jesus, nosso Divino Mestre, parece que... Oi? Ah, tá. Parece que nós mesmos ficamos melhores. Parece que é um remédio. Então eu falei assim, então eu vou falar de Jesus de novo, porque eu preciso ser curada, né? Então, não sei se você já... Todo mundo aqui é espírita? Tem alguém que não é espírita? Tá vindo da casa pela primeira vez? Não? Ah, então tá. Estamos entre conhecidos, então. Bem, tem um livro na doutrina espírita chamado A Caminho da Luz. Não sei se vocês já viram, de Emmanuel. Nesse livro, existe uma reunião no plano espiritual para resolverem, decidirem, né, sobre um orbe que estava começando a se formar. Quem seria o responsável por esse orbe? Como seria? Lógico que Deus, né, no seu infinito amor, já faz isso com um planejamento, né? Tudo acontece com planejamento. Então Jesus é que vem ser o governador do nosso planeta. Aí Jesus começa, né, com toda a formação do planeta Terra, nos tutelando o tempo inteiro, desde os seres primatas até qualquer ser. E começa com essa questão da própria reencarnação, porque a gente não pensa que no nosso corpo, por exemplo, a reencarnação existe o tempo inteiro. Quando eu tomo banho, eu lavo minha mão, por exemplo, passo uma bucha, eu estou tirando células que vão se renovar. Então, Jesus orienta que todo o campo, todo ser, toda a primeira célula contivesse um magnetismo, para que pudéssemos sentir uns aos outros e nos ligar ao plano espiritual. Quando a Terra começa a existir, né, existe um outro livro chamado Exilados de Capela. No livro Exilados de Capela, eles foram afastados não, né? Eles vão ser afastados do planeta porque não estão em sintonia mais com o planeta. É como se fosse um ímã, né? O ímã vai se juntar, vai buscar o outro lado para se conectar. E se você vira o ímã, ele repele. Então, as pessoas são assim também. Não sei se vocês já repararam isso. Quando a gente às vezes vai num lugar que aparentemente não tem nada a ver com casa espírita. De repente a gente começa a conversar com alguém. Eu sou espírita, tal. Você vai num encontro, num lugar, alguém estudou no mesmo lugar que vocês estão ali no mesmo grupo. Então, isso é sintonia, né? Emmanuel fala que nós estamos muito mais sintonizados e ligados, associados. Tem no livro Pensamento e Vida um capítulo chamado Associação. Nós estamos mais associados uns aos outros do que imaginamos. Então, todos nós fomos criados com essas premissas. E os exilados de Capela vieram tutelados por Jesus. Jesus, não, podem ir para a terra, a gente precisa, né? Eu que estou falando, tá, gente? Não é que Jesus falou assim, não. Podem ir para a terra, a gente precisa. Lá ainda somos primitivos, né? E precisamos o quê?
da inteligência de vocês para nos desenvolver. Então, gente, a gente vai perceber o quê? Que eles, imagina você ir para um outro lugar onde você tem todas as facilidades. Imagina a gente hoje ir lá para a pré-história. Ia ser um pouco difícil, né? Então foi mais ou menos isso que aconteceu com eles, muito mais adiantados e evoluídos do que a gente aqui hoje. Aí Jesus fala com eles, olha, por que eles foram exilados, né? Muito desenvolvimento intelectual, pouco desenvolvimento moral. Precisavam ainda crescer no campo da moralidade, né, do bem, do amor. E a inteligência era grande. A gente pode perceber isso no nosso próprio planeta hoje. A inteligência é muito mais veloz do que a conduta moral das pessoas. A gente vê que às vezes parece até que a gente volta atrás, né, na conduta moral coletiva. Então, por isso que eles foram chamados, expelidos, né, convidados a sair do planeta de Capela. Por quê? Porque lá já tinha passado o período de provas e expiações, já tinham passado o período de renovações, né? A gente fala aqui, qual o nome mesmo? Transição planetária para regeneração. Para um planeta de regeneração, né? Que ainda existe o mal, mas o bem é muito maior do que o mal. E aí, gente, Jesus coloca para eles assim, olha, fiquem tranquilos. Eu ia ficar com medo, né, se eu fosse para um lugar desse. Fiquem tranquilos. Eu estarei com vocês. Estarei com vocês todo o tempo. E eu mesmo visitarei vocês. Vou estar na terra. Vou encarnar na terra. Então, essa é uma explicação para que muitos, né, pela doutrina espírita, né, à luz da doutrina espírita, para que muitos entendam, e Emmanuel ainda coloca isso, aquela saudade que as pessoas sentem de algo que não sabem explicar. Os gregos colocaram como um vazio, né, como um presente dos deuses, mas um presente pro mal assim, né, porque roubaram um fogo e os seres precisavam ser castigados. A gente fica com aquele vazio interior, muito antes de Jesus, né? Então, desde os povos antigos, vai se buscar o quê? Um Deus. E no próprio Evangelho, na Bíblia, né? A gente vê que vão ter vários e vários vários e vários profetas, né? Que vão dizer sobre a vinda de Jesus. E a gente vai ver o quê? O povo judeu, por exemplo, espera, né, a vinda do Messias. Jesus, então, prepara todo um planeta para a sua vinda e os espíritos elevados, logicamente, auxiliam nesse trabalho. 100 anos antes de Jesus, as guerras estavam pacificadas. Alguns lugares percebe-se a mudança. E um livro de João Nunes Maia, que fala sobre Maria de Nazaré, ele coloca que o planeta, né, todo começa a mudar, a sentir as vibrações de Maria. Então, Maria já vem para... A tarefa dela é o quê? Trazer Jesus, né? Algumas pessoas colocam Jesus, algumas religiões, né? Colocam Jesus como um profeta simplesmente. Quando uma pessoa me falou isso, falou assim, mas como ele seria Deus se ele nasceu de uma mulher? Como ele seria Deus se ele era humano?
Aí a gente fala, ele não era Deus, ele é filho de Deus. Mas como é filho de Deus, então? E porque ele se torna humano. Aí hoje, antes de vir, eu estava assistindo, para me inspirar, né, para pensar mais em Jesus, eu fiquei assistindo The Chosen, não sei se você já viu. Aí tem uma cena lá que eu adoro, que foi essa que eu assisti, que Jesus faz a cura da mulher hemorroíça e depois da filha de Jairo. E não sei se vocês já viram, acho que é na 3ª temporada. Aí depois, uma coisa que eu achei espetacular a primeira vez que eu vi. Jesus, os sacerdotes falam que Jesus tem que se purificar, né? Porque teve contato com a mulher hemorroíça, e os outros que encostaram nele a mesma coisa, né? E eles vão brincar no rio. Então a gente vê um Jesus assim, tão próximo de nós, tão humano, tão palpável, né? Porque normalmente a gente vê os filmes, as séries, um Jesus afastado, um Jesus quase que um robô falando o que tem nos evangelhos, né? Então aí a gente vê um Jesus próximo. E aí a gente se sente mais íntimo de Jesus. Não sei se vocês já perceberam isso. Parece assim que ele é nosso amigo. Mas ele realmente é. A gente tem que ter essa liberdade, essa amizade com o mestre. Eu tenho falado ultimamente o seguinte, eu não sei nessa temporada agora, mas na outra temporada o artista veio aqui no Brasil. Foi em São Paulo. Vocês acham que as pessoas foram lá para ver o artista ou para ver Jesus? A gente não consegue às vezes separar a pessoa do artista, né? Então eu falo que Jesus está na moda, porque todo mundo gritando, eu ia estar lá também gritando se eu tivesse visto. Mas pensando na minha cabeça, eu ia pensar nessa questão de Jesus, né? Porque Jesus se torna então próximo da gente. E é isso que Jesus sempre quis. Jesus nunca quis ficar afastado de nós e ser tratado como alguém que fica lá no monte e todo mundo embaixo. E aí, gente, algumas pessoas falam assim, mas se ele é esse ser iluminado, por que ele nasce? Por que ele encarna? Por que ele veio para a Terra? Bem, gente, como eu falei antes dos exilados de Capela, né, que como se fosse a gente indo lá para época pré-histórica, imagine um anjo indo para época pré-histórica. Não, vou falar o contrário. Imagina a gente como primatas, até como a gente é hoje, como a gente é hoje, pode ser, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades. A gente, do jeito que somos hoje, chegando lá no plano espiritual, assim, iluminado, batendo asas, indo para um mundo já desenvolvido, né? Vocês acham que a gente tem condições disso? Sinceramente, alguém que está aqui, eu não vi nenhuma asinha por enquanto, e nem eu tenho, mas a gente não dá conta de imaginar, a gente não consegue imaginar. Então, como Jesus deixaria algo para nós se ele não viesse? Não é a gente hoje tem que buscar Jesus, mas ele vem até a gente como um ato de humildade, como um ato de amor. E o que eu achei bem legal no The Chosen é o seguinte, lá, toda vez que tem um fato novo, que vai acontecer alguma coisa, mostra algo do Velho Testamento, a maioria dos capítulos. Então a gente consegue entender algumas coisas. Por exemplo,
aquele encontro onde Jesus está no Monte Tabor, vai fazer uma prece e está do seu lado Elias e Moisés. E os apóstolos que estavam ali, apenas 3, né, têm essa visão, mas eles vêm mostrar o quê? Que aquele era o Messias, mas que todos, a gente não consegue ter acesso a esse mundo espiritual onde eles estavam. Mas Jesus está aqui. E, gente, o interessante é o seguinte, interessante não, né? Jesus fala, eu sempre estarei com vocês, nunca os deixarei. Eu gosto de pensar nisso porque às vezes a gente duvida um pouco, né? Nos momentos de dificuldade, nos momentos de doença, nos momentos de provação, né? A gente pensa assim, meu Deus, será que era para eu passar por isso? Como eu estou passando por isso? Eu não dou conta. Mas Jesus veio justamente para a gente saber que a gente dá conta. E quando Jesus está lá andando, escolhendo, entre aspas, os apóstolos, porque com certeza ele já tinha escolhido, Jesus pede para entrar no barco de Pedro. Será que Jesus simplesmente queria entrar no barco? Que barco que é esse? A gente vai perceber várias e várias vezes que vai aparecer na história, lógico, onde eles estavam, né? Jesus busca pescadores simples, fala, não vou fazer, eu preciso, né? Vocês vão ser pescadores de homens, pescadores de almas, né? E a gente vai ter essa figura do barco várias vezes no Novo Testamento. Inclusive aquela vez onde Jesus entra no barco, acontece uma tempestade e ele aparentemente está dormindo. Os apóstolos chamam Jesus. Acorda, mestre, acorda. Jesus está lá. Será que Jesus ia dormir? Mas isso é para a gente lembrar o seguinte. O mestre entra primeiro no barco. Ele é o primeiro a entrar. Mas ele já passou por todas as tempestades. Ele já passou por tudo que a gente está passando hoje. É um espírito que está muito, muito, muito na nossa frente. E aí, ele não precisa passar por aquelas provações. Mas os apóstolos ainda assim. Nós, enquanto encarnados, ainda estamos o quê? No barco buscando chegar na outra direção. Mas vem a tempestade. Alguém aqui já passou por uma tempestade na vida? Muitas e muitas tempestades nós passamos, né? Às vezes a gente perde emprego, às vezes a gente perde uma pessoa, perde um animal, tudo é tempestade para nós, porque somos apegados, né? Na hora que a gente sai de algum trabalho, por exemplo, eu não sei vocês, mas eu penso assim, meu Deus, como eu vou pagar minhas contas, né? Primeira coisa que vem à mente. Mas aí, gente, Jesus nos convida a ter o quê? O que ele convida a gente nesse momento? A termos a fé. Uma vez, eu falo que eu sou exemplo vivo disso. Eu trabalhava numa faculdade, dava aula em 2 lugares diferentes da mesma faculdade e tal. Aí, de repente, fui demitida. Na hora, eu falei, meu Deus, como é que eu vou pagar minhas contas? Liguei para minha mãe ficou desesperada, minha sobrinha que morava com a gente começou a chorar. Aí eu falei assim, gente, eu chorando, mas eu falei assim, gente, eu tô ligando para vocês me ajudarem, não é para vocês ficarem desesperadas, mais desesperadas do que eu, não. Aí eu falei, olha, eu tenho fé
eu estou fazendo outros trabalhos, quem sabe isso, né, dá certo. Aí simplesmente de dentro de casa, do meu próprio quarto, eu passei a ganhar 4, 5 vezes mais. Eu falei, gente, olha a resposta que a gente tem. Aí eu fico pedindo para Jesus fazer isso de novo, né? Porque os tempos estão difíceis para todos. Então, gente, Jesus nos convida, a sua vinda é um convite para a gente treinar a nossa fé. E a gente vai fazendo isso como? De encarnação em encarnação. Tem pessoas que vão ter mais fé do que outras. Tem pessoas que vão acreditar mais do que outras. Algumas nunca vão acreditar. Mas Jesus é diferente para elas. Jesus fala assim, eu não vou gostar, não vou amar essa pessoa porque eles não acreditam em mim. Não. Eu falei outro dia com uma pessoa assim, mesmo que você não acredite, há de convir que o quê? Que até o nosso calendário é cristão. Então, se Jesus foi simplesmente um profeta, que profeta ele foi? Porque ele muda o curso da humanidade. Ele muda a nossa história. Ele vem trazer o quê? Lá no livro Boa Nova, na lição, não sei se é a lição 2 ou a lição 3, eu nunca sei. A primeira é sobre João Batista, deve ser a segunda. Jesus estava indo de Jericó para Jerusalém. Jericó, então, uma cidade, vamos pensar em termos espirituais. Jericó é uma cidade do comércio, dos negócios, uma cidade voltada para o material. Totalmente voltada para o comércio. E Jesus vai a Jerusalém. Jerusalém está acima de Jericó. Então ele vai mudar a vibração. Mas chegando em Jerusalém, ele está na frente de uma sinagoga e vários sacerdotes veem Jesus ali, acham estranho aquele nazareno, e um deles vem falar com Jesus. Ele vem falar, o que você está fazendo aqui? O que você quer, né? Aí, Jesus fala com ele, eu vim trazer o reino de Deus, implantar o reino de Deus no coração dos homens. Então, gente, várias e várias vezes, Jesus vai falar isso. Eu vim implantar, eu vim trazer o reino de Deus para o coração dos homens. A gente então percebe mais uma vez o quê? A razão, o conhecimento, a ciência caminham à frente da moral. A moral não é andar certo. Ando certo como? É amar ao outro. Fazer o bem. E Jesus ainda nos traz uma lição desde que ele encarna. Primeiro, Maria e José estão sozinhos. Então Jesus nasce sem o auxílio de outras pessoas. Ele nasce num lugar simples, humilde. E ao entorno dele o quê? Animais. Emmanuel fala, ele chama o nosso coração de cripta secreta, cripta escura do nosso coração. Então Jesus vai levar ali, naquele lugar simplório, toda a luz para a humanidade. E esses animais que estão ao entorno de Jesus, nosso orgulho, nosso preconceito, nossa discriminação, nossas dificuldades em lidar com o outro. Então, Jesus veio nos ensinar o quê? Que a gente pode ter
ao entorno de nós todos esses sentimentos. São os nossos animais, mas que a gente tem que aprender a domesticá-los. Então, tem isso no Evangelho são 8 livros do Peregrini, aquele mesmo autor do Minuto de Sabedoria. Tiraram até da praça, mas ainda tem na internet. Pastorinho. Isso, esse mesmo. Então, ele faz essa análise para a gente. Aí, então Jesus vem o tempo todo trabalhar o quê? O nosso sentimento. Mostrar para nós também a nossa fé. As pessoas falam assim, eu já vi expositor falando, mas na época de Jesus não estava todo mundo que está aqui não estava lá, porque tinham vamos supor, 5.000 pessoas, 100.000 pessoas. Mas, gente, a gente tem que pensar o seguinte, estávamos lá todos em espírito, estamos aqui na Terra, né? Já fomos o quê? Magnetizados para esse lugar. Segundo, quando Jesus escolhe 12 apóstolos, 12, cada um, é como se cada um tivesse uma função. A gente vê que cada um tem, nesse livro Boa Nova, traz inclusive um pouco da personalidade de cada um. Aí, cada um então vai trazer para nós algo de especial, de diferente. O povo judeu era separado em 12 tribos. Então, primeiro, Jesus, como é que ele faz? Ele treina, entre aspas, né, os apóstolos pedindo para irem, viajarem, pregarem de 2 em 2. Eles vão, mas não sabem ainda o que eles vão fazer. Aquele poder que Jesus deu a eles era de Jesus, não era deles ainda. E várias vezes a gente vai ver um apóstolo ou outro tendo as suas preocupações, tendo as suas dificuldades. Então, tudo que Jesus faz é estratégico. Ele não faz à toa. Aí as pessoas, às vezes a gente lê algumas coisas, vê algumas interpretações que a gente fala assim, não é possível que Pedro era desse jeito. Não é possível. Pelo amor de Deus, que encrenquinha, tudo para ele que era perfeito, ele que sabia. Né? Tem uma história no livro Instantes da Vida, que Jesus estava saindo da casa de Pedro. Olha só, Jesus fica na casa dele e ele ainda é cri-cri. Jesus estava saindo da casa de Pedro para atender uma urgência. E chegam 4 homens. Um era publicano, cada um era de um lugar diferente. Aí Jesus fala com Pedro assim, Pedro, fique e apresente a eles a boa nova. Até que eu chegue, né? Aí Jesus vai. Pedro fala assim, Leon Denis, você fez isso, fez aquilo outro. Você acha que o reino de Deus é para você? Então ele apontou erros de cada um. Você estava com a mulher adúltera. Você cobra isso dos seus irmãos. Você é cobrador de impostos. Você cobra o seu próprio povo. Então Pedro só apontou o lado ruim de cada um. Aí eles começaram até a chorar, né? De tristeza, de decepção. Aí Jesus chega, tá todo mundo lá parado, triste, né? Aí Jesus só olha para Pedro e fala assim, Pedro, eu não pedi para você levar para eles, apresentar a eles a boa nova? Ele não pediu para ele mostrar os enganos, os erros de cada um. Ele pediu para ele falar da boa nova.
Aí, no livro Boa Nova, tem um capítulo sobre Pedro. E Pedro, né, aquele que ama tanto, tanto Jesus, nega Jesus 3 vezes. E ele sai, né, no livro Boa Nova, ele sai dos muros de Jerusalém e começa a chorar em desespero. Como eu fiz isso? Como eu pude fazer algo assim? Negar o mestre 3 vezes? Aí, Jesus em espírito, porque Jesus estava lá preso, né? Mas Jesus é um ser iluminado. Ele consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ele vai e aparece para Pedro e fala assim: Pedro, eu deixei tudo isso acontecer porque era necessário. Porque ele julgou tantas pessoas, não é? O tempo inteiro. Era necessário para que você pudesse continuar o seu trabalho, a sua tarefa, que é levar a boa nova. Então, gente, tudo que Jesus faz é estratégico. Aí a gente pensa assim, e as parábolas? As parábolas, às vezes, parecem umas histórias nada a ver, às vezes parece história para criança, não sei se vocês já pensaram assim, né? Jesus não está falando apenas para aquelas pessoas simples de Cafarnaum e da região. Jesus estava falando para o futuro. Ele não estava falando só para aquele momento. Ele estava falando para todos os povos em todos os tempos. Então, o próprio livro dos Espíritos tem uma pergunta assim, em leis morais. Por que a gente precisa reencarnar? Por que a gente reencarna várias vezes? Por que existe lei de adoração, né? Aí a espiritualidade responde o seguinte: muitas coisas vocês já sabiam, outros precisam ser relembrados. E a gente precisa o quê? Na prece, na oração, aprender a agradecer. Então, prece não é só pedir, agradecer e louvar a Deus. A espiritualidade coloca que a gente ainda precisa aprender isso. Aí, gente, várias pessoas acham que que foi o Evangelho segundo o Espiritismo que descobriu isso, ou que foi Sócrates, o filósofo. Na verdade, isso já existia, estava lá num muro, tipo chamado portal, né? Num portal escrito. Como é que é? Conheça-te a ti mesmo. Então, como a gente vai apontar o erro de alguém sem olhar para a gente mesmo? Então, Jesus já começa mostrando para todos nós a lição da humildade e que a gente precisa se conhecer antes de falar qualquer coisa para o outro. Aí, gente, nós vamos perceber o seguinte, que como eu vou, primeiro, conheça-te a ti mesmo. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Aí Jesus completa, e ao próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. Então, para eu me amar, eu preciso me conhecer. Como é que eu vou esconder isso de mim? A gente às vezes consegue esconder as nossas falhas, os nossos erros, mas a gente não consegue isso o tempo inteiro. Tem gente que coloca a culpa de tudo no outro. Isso me aconteceu por causa da 27. Isso me aconteceu por causa do Milton. Então a gente muitas vezes coloca
a responsabilidade de tudo nos outros. E, na verdade, a responsabilidade de tudo que nos acontece é nossa. Porque hoje a gente está se preparando para o futuro. E no passado a gente se preparou para hoje. Então, né, gente, estamos aí buscando o quê? A nossa própria melhoria. E Jesus veio trazer isso para nós. Eu lembro que a maioria das pessoas, né, ou nem todas as pessoas nasceram em lar espírita. Aí, no catolicismo, né, a gente aprende o quê? Que Deus e Jesus é a mesma coisa. E algumas religiões, quando não acreditam em Jesus, é justamente porque falam como ele seria Deus se ele nasceu humano. Aí a gente vai pensar o seguinte: a doutrina mostra pra gente Deus, Jesus, Espírito, perispírito, reencarnação, os 15 princípios da doutrina. Então, gente, entender que Jesus não é Deus, às vezes é difícil. Paulo falava como se Jesus fosse Deus, quando ele fala assim: aquele que conhece Deus, nova criatura é. Então, quando a gente conhece Jesus, né? Quando a gente conhece Deus através de Jesus, né? A gente realmente se torna uma nova pessoa. Vou dar um exemplo. Tem uma coleção de livros excelente de Emmanuel, que é Ave Cristo, há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, e o outro eu não lembro qual é. Esqueci o nome do outro. Mas enfim, lá no livro, há 2000 anos, ele acontece na época de Jesus. Um romano, uma família romana vai para Jerusalém, para aquela região. A filha do senador Públio Lentulus, não sei se todo mundo já leu, tem lepra. E em contato com os empregados, que eram judeus, elas ouvem falar sobre Jesus. Aí, a Flávia, o pai fala com ela está muito ruim, fala com ela: minha filha, o que você quer, o que você deseja? Ela fala: Jesus, Jesus. Aí o pai vai até Jesus, mas ele vai cheio de arrogância. Como é que esse homem vai falar comigo? Como é que ele vai me entender? Eu sou um senador romano. Ele não vai entender a minha língua. De repente, não fala nem como isso acontece. De repente ele se vê ajoelhado na frente de Jesus. E Jesus pergunta para ele, né, o que ele estava fazendo, o que ele queria ali. Aí ele fala que foi não pela vontade dele, mas pela vontade da filha. Aí Jesus fala com ele assim: olha, senador, te admiro por ter vindo me procurar, ainda durante o dia. Eu vos digo que eu sou o governador da terra. Eu vim para buscar as ovelhas tresmelhadas do meu rebanho. As ovelhas perdidas. Então, você quer vir comigo agora ou na poeira dos tempos? Vocês acham que Jesus sabia que ele não ia naquele momento? Ou não? Lógico que Jesus sabia. E Jesus sabia, inclusive, que ele ia vir através de Chico Xavier para nos trazer várias e várias lições de respaldo. Para a gente conhecer o quê? O Cristo. Que às vezes, né, gente, a gente lê uma obra e tem um pouco de dificuldade, talvez, de entender. Mas por um romance igual esse, não tem como não entender Jesus, né? Como não pensar em Jesus, como
não se transportar para aquela época. Aí, gente, Emmanuel então não vai. Jesus fala com ele que ia curá-lo pela réstia de fé que ele ainda tinha e pelo merecimento da sua filha e pela prece, né, da sua filha e da sua esposa. Depois ele simplesmente esquece isso tudo. Fala que ela curou, não foi por isso não. Chega em casa, a menina tá bem. Aí, gente, ele tinha se afastado da esposa por causa de uma calúnia e fica 25 anos afastado dela, morando na mesma casa, tal, mas inclusive afasta a filha dela. Aí nisso ela conhece, né? Conhece a Boa Nova, conhece a doutrina de Jesus, né? O Evangelho. E quando ele descobre que tudo aquilo não passou de uma calúnia, ele fala assim: eu vou perdoar Lívia. Eu vou perdoar Lívia. Ele ainda estava se achando, né? Ela precisava do perdão dele, 25 anos depois. Aí vai haver uma festa na cidade e vários cristãos, né, vão ser mortos. Essa é a comemoração. Vários seguidores do Cristo vão ser mortos ali. Jesus já tinha partido. Aí Lívia e a empregada dela são pegas. Ela fala com a empregada assim, acho que é Ana o nome dela. Olha, vão trocar de roupa para você ser salva. Ela falou, não, você precisa sair daqui, você pode sair. Ela falou, não, eu quero estar aqui agora, eu quero dar o meu testemunho de fé. Ou seja, gente, antigamente a pessoa era comida pelos leões para dar o testemunho de fé. A gente tem uns leões diferentes hoje em dia, né? Mas a gente não precisa fazer este sacrifício. Ainda bem, né? Aí, a Lívia fala que queria ficar apenas com o colarzinho que o marido dela deu de presente para ela quando eles iam casar. A empregada chega, conta tudo que aconteceu e o patrão, o Públio, não acredita nela. Por que eu estou contando isso? Porque Públio sai igual um louco para ir lá no circo para ver se encontrava sua esposa. Quando ele está chegando perto, ele vê 2 centuriões, o quê? Brigando por algo, por um negócio que estava brilhando. Aí ele pergunta, o que é isso? Aí um fala assim, é o meu colar de ouro que esse quer pegar, esse tal, e é meu, um brigando com o outro. Aí ele fala assim, eu compro esse colar. Quando ele olha, é o colar da Lívia. Então ele tem a certeza naquele momento que a Lívia partiu e que tudo que ela acreditava parecia ser verdade. Ele sai andando igual um louco. Imagina, né? Deve ter saído andando tonto. De repente ele vê numa árvore, aí o livro fala muito bem, com os olhos do espírito, o seu amigo, que aparece lá no começo do livro, que ele conversa sobre uns sonhos que ele tinha e parecia que era ele mesmo. E o amigo dele fala assim, olha, realmente aqueles sonhos eram verdade, tal. Olha eu aqui conversando com você. Aí ele pega e fala assim, Públio, não há outro caminho. O caminho é seguir Jesus, porque ele traz toda a verdade e, portanto, toda a vida. Porque a vida, gente, a vida é mais do que a vida física, né? Nesse momento, nós estamos aqui encarnados.
Mas podemos estar aqui simplesmente encarnados e não estarmos vivos, vivendo igual um sonâmbulo. Deixa a vida me levar. E quando a gente segue o Cristo, a gente se torna uma nova criatura. Então, a partir daquele momento, o senador se torna cristão. Naquele momento ali, a vida dele muda e se transforma. E ele se prepara para quê? Para no futuro vir e trazer para nós várias mensagens do Cristo. Aí, voltando a Jesus e aos 12 apóstolos, nós podemos pensar o quê? Olha, mas Jesus falou só para aquela região, só para aquela época. Será? E por quê? Falei com vocês, tinham 12 tribos, 12 apóstolos. Acabam sendo números simbólicos, né? Depois que Jesus passa a lição, a missão, a sua palavra, a convivência, para todos aqueles que estavam ali. Quando Jesus desencarna, passa-se um tempo, várias pessoas vêm atrás dos apóstolos. Aí tem lá em Pentecostes. O que tem em Pentecostes? Tem até no livro Mecanismos da Mediunidade, está lá na abertura essa parte. No livro, não sei se é no livro dos médiuns, também Kardec cita essa parte, que é o seguinte: naquele momento, vem línguas de fogo, como se fosse o quê? Queimar aquela atmosfera, uma nova vida, deixando tudo aquilo para trás. Cada apóstolo começa a falar em uma língua diferente, para atender o quê? As pessoas das 12 tribos, que significava o quê? O mundo inteiro. Porque dali se expandiu para vários lugares, para vários povos, para vários tempos e séculos. Então, naquele momento, eles falam, cada um fala uma língua diferente. Jesus, então, chega a cada um de nós. Consegue meios para conversar com a gente, mas a gente nem sempre está disposto a ouvir. Então, gente, cada momento de Jesus é para nos ensinar sermos melhores, para nos ensinar a amar a gente mesma, a se conhecer, a ver que a gente tem defeitos, né? E que a gente precisa melhorar, né? Plantar hoje o que a gente quer colher amanhã. E hoje, gente, eu não sei se vocês já repararam isso. Antigamente as coisas parece que aconteciam mais devagar, né? As pessoas falavam de outra encarnação para resgatar alguma coisa, para resgatar algum acontecimento, né? E hoje em dia não. A gente vê às vezes acontecendo algo e pouco tempo depois, anos depois, aquela pessoa que praticou o mal colhendo, né, os abacaxis que plantou. Então a gente planta dia a dia. Jesus nos fala ainda nesse livro Boa Nova o seguinte, uma parte que ele está conversando com Bartolomeu, já trouxe até essa parte aqui uma vez. Bartolomeu fala assim: mestre, para seguir o evangelho, eu preciso ser perfeito? Eu preciso não errar? Jesus fala com ele: Bartolomeu, o evangelho transforma. Então, seguir o evangelho transforma a gente.
E Paulo não fala, aquele que segue a Deus, aquele que conhece Deus, nova criatura é? Aí a gente vai ver que estamos em sintonia, né? Estão em sintonia. E ainda, esse mesmo apóstolo, Bartolomeu, fala com Jesus assim, mas como a gente vai conseguir isso? Como? Nós somos humanos, estamos aqui e tal. Jesus fala com ele que o trabalho é a marcha. Ou seja, através do trabalho que você vai chegar lá. Mas que trabalho que é esse? Gente, todo trabalho é trabalho, qualquer trabalho nos auxilia, nos ajuda. Por exemplo, eu acho que eu falei isso também. A colônia, quem já assistiu pelo menos o filme Nosso Lar? Leu o livro? Tem o livro, tem radionovela, tem o filme. O filme não tem um monte de coisa. Eu descobri outro dia que eu contava horrores de mentira desse filme. Porque eu contava o que tinha no livro, não o que tinha o filme. Porque fazia muito tempo que eu tinha visto o filme. Aí eu resolvi assistir de novo. Eu falei, nossa, eu descobri que eu estou mentindo para as pessoas. Isso não tem no filme. Tem só no livro ou na radionovela. Então, gente, lá... Por que eu estou falando isso? Porque nós recebemos vários e vários exemplos de Jesus através de várias obras. No Nosso Lar, André Luiz pede para trabalhar, não é? O trabalho é a marcha. A gente tem a ministra veneranda que naquela época estava 300 anos sem tirar uma folga, trabalhando direto. Já tinha sido convidada para ir para outros planos espirituais, mas continua ali porque ainda está ligada com laços do coração a pessoas que ainda enfrentam dificuldades aqui na Terra. Então, a mãe de André Luiz vai reencarnar com o pai dele e com as amantes. André Luiz primeiro acha absurdo, mas depois ele entende que aquilo é amor. Ele está fazendo aquilo por amor àquelas pessoas. Então, aquilo também é trabalho. No próprio nosso... Olha quanta coisa tem no Nosso Lar. No próprio Nosso Lar, André Luiz conversando com a Dona Laura, eles falam sobre família. Quando eles falam sobre família, algumas pessoas discutem essa parte porque eles colocam o homem como razão e a mulher como sentimento. Mas essa é a representação da gente mesmo, né? Mas ele fala da mulher em casa para cuidar dos filhos. A gente, mas a mulher saiu para trabalhar, precisa trabalhar, tal. Foram coisas que foram acontecendo na nossa história. Mas a Dona Laura e o André Luiz falam muito de um alimento, né? Ele pergunta daquela alimentação, daquela sopa ali, e eles falam que o alimento, a Dona Laura fala com o André Luiz, conclui, né, que o alimento verdadeiro se chama o quê? Qual que é o alimento verdadeiro? Eles falam assim, os espíritos superiores, de que será que eles se alimentam? Amor. E o amor, a gente não fica simplesmente, eu amo. A gente vai e trabalha. Então, gente, o trabalho não é só o trabalho físico. O trabalho é um trabalho no bem, é um trabalho espiritual. Você vir aqui fazer alguma tarefa é trabalho. A pessoa que vai ali e fecha a janela, ela está fazendo alguma coisa. Então, todos somos convidados a trabalhar com e por Jesus. No livro Mensageiro, só para a gente terminar, é o segundo livro depois do André Luiz.
Quer dizer, isso não tem no filme, o filme eu achei péssimo, mas porque não chega nem aos pés do livro, né? Tem um momento lá que um espírito evoluído vai numa reunião. Aí contam a história desse espírito. Ele está lá, evolui, de repente ele vai vendo que ele vai ficando sozinho. E ele olha para trás e retorna. Por quê? Porque as pessoas que ele amava ainda estavam lá atrás. E ele vê que ele precisa dar a mão para algumas delas. Então, gente, quando a gente, esse dar a mão, a reencarnação, é ser pai, é ser filho, é ser tio, sobrinho, amigo, esposo, esposa. Todo mundo está o quê? Num caminho de evolução. E Jesus então nos convida a pensar sobre isso com a sua vinda. E fala que sempre vai estar com a gente. Nós, da doutrina espírita, acreditamos que aquele terceiro momento, que Jesus fala da verdade, que essa verdade, que esse momento, que o que Jesus conversa com a gente, traz novos exemplos através da doutrina espírita. Então, que a gente possa, nesses exemplos, firmarmos a nossa vida, o nosso pensamento. Os momentos de tristeza, dificuldade vão acontecer na vida de todos nós, invariavelmente. Estamos num planeta de provas e expiações. Jesus, inclusive, fala com Bartolomeu assim, que Bartolomeu fala: Jesus, eu me sinto bem, eu me sinto bem porque eu sei que o seu reino ainda não é deste mundo. Então, eu sei que eu vou ser feliz só depois. Aí Jesus fala com ele: eu vim justamente porque eu acredito que eu vou falar, meu reino ainda não é deste mundo. E que nós somos, então, convidados à nossa evolução. O Livro dos Espíritos fala isso direto, Nós somos o quê? Perfectíveis, somos convidados a sermos perfeitos. E o Mestre ainda fala conosco, fala com os apóstolos: vocês serão ainda melhores do que eu. Então é para a gente ter esperança. Aquele que não ama, aquele que não divide, o egoísmo, o ódio, deixa para lá. Vamos implantar o reino de Deus no coração de cada um de nós e viver conforme a sua direção. Então, muito obrigada a todos. Espero ter contribuído com alguma coisa, que a gente possa pensar no Divino Mestre Jesus, como aquele que nos guia. Até quem não acredita, que sabe que, pelo menos fala que Jesus não é um Deus, porque a gente sabe que Jesus não é Deus, é Filho de Deus, mas que acha que Jesus nem é Filho de Deus. Se ele fosse apenas um profeta, que profeta é esse? Então, gente, muito obrigada a todos.